Ok, isto era a história que eu ia dar algum detalhe. Agora o que vem a seguir vão ser coisas um bocadinho mais rápidas e mais simples. Portanto, a história, isto ilustrou-vos um dos tipos de histórias onde nós estamos a trabalhar, aliás, é o único tipo de sistema onde nós estamos a estudar bactérias dentro de bactérias. Agora vou-vos falar de duas coisas muito rápidas sobre bactérias dentro de eucariotas, aliás, onde isto tudo começa para mim, mas para vós, já agora, tudo o que eu disse foi claro? Querem que eu clarifique alguma coisa? Querem dizer que foi lindo? Se quiserem, estejam à vontade. Hein? Todos vocês sabem que dentro da célula eucariota nós temos bactérias, mitocôndria, em particular, em todos os eucariotas, em particular nas plantas temos cloroplastos. Portanto, eu estou a ver aqui. Aquilo que, não sei se para todos vós é óbvio ou não, é que há imensas bactérias diferentes. Eu uso o exemplo, eu ando fascinado com baratas nesta fase da minha vida, porque dentro de algumas células das baratas existe um parasita, um endossimbionte absolutamente indispensável para a sobrevivência da barata. Depois, dentro do intestino da barata, existe um ciliado, portanto, um organismo unicelular, eucariota, que dentro dele ele próprio tem um endossimbionte absolutamente indispensável para a sua sobrevivência. Portanto, nós estamos habituados a pensar, quando eu vos falei células dentro de células, não estava a brincar. E há situações que são extraordinárias de múltiplos níveis, de células dentro de células, dentro de células, dentro de células, que é uma festa. O que nós começamos a estudar, aliás, isto foi o primeiro estudo que a gente fez neste tipo de sistemas e que começou a interessar mesmo muito, foi no contexto de simbiose e parasitismos intracelulares de bactérias que causavam doenças em humanos. Estão ali listadas algumas. Aquela imagem não foi gerada por nós, é gerada pelo laboratório da Julie Theriot, e são listérias a fazerem aquilo que se chamam, basicamente a manipular o citoesqueleto de actina para se movimentar dentro da célula. Está estas imagens lindíssimas. Tudo isto só para dizer que esta bicharada toda causam tudo e mais alguma coisa de problemas. E mais problemas. Isto aqui, quando a gente quer pedir dinheiro, é muito bom ter estes slides a dizer que vamos decorar isto tudo. E curiosamente acreditaram em mim, que foi ótimo. Quando pedirem contas vai ser mais complicado, mas é outra coisa. E eu venho do meu background em termos de pós-document. Eu não vos disse isso, eu fiz o doutoramento em Inglaterra, comecei nos Estados Unidos, depois a maior parte em Inglaterra, depois fiz 2 pós-docs em Inglaterra, no European Molecular Biology Institute, European Molecular Biology Organization, ou Laboratory, European Bioinformatics Institute, e outro no Laboratory of Molecular Biology. E neste eu estive a estudar coisas que a gente hoje chama de biologia de sistemas, coisas assim um bocado abstratas, redes moleculares, interações. E estou interessado em aquelas palavras que, quando a gente ouve, tenta fingir que não conhece a pessoa para ver se não apanha uma seca, como robustez, sistemas, coisas. E uma das palavras que me interessava era redundância. E quando eu comecei a ler um bocadinho sobre estes parasitas intracelulares, ouvi uma palestra, achei piada, fui ler, que é como os meus projetos começam, e comecei a pensar que haveria uma ideia engraçada que tem a ver com redundância. Portanto, em vez de mostrar dados, vou só mostrar o princípio, que é, vamos supor que este molho de parafusos representa o tipo de problemas que eu, enquanto organismo, tenho que resolver no dia-a-dia. E onde aqui, se eu tiver que dizer que ferramentas é que eu preciso para tratar daquele ambiente, se eu olhar só para as cabeças dele, significa que eu vou precisar de um montão de chaves de fendas diferentes. Portanto, conceptualmente é possível. Eu tenho muitos parafusos diferentes, preciso de muitas chaves de fendas diferentes. Portanto, como eu não sei o que é que vou fazer, o que é que o mundo me vai dar, eu tenho que estar preparado com uma caixa de ferramentas enorme. Portanto, é o que eu tenho. Sempre que eu vou para um lado, deve ser uma tralha enorme, nunca sei o que é que vai acontecer. Curiosamente, quando chamo o senhor da Mail lá à casa, porque a minha caixa avariou outra vez, não sei porquê, ele leva 2 ou 3 coisas no bolso, porque ele sabe exatamente o que é que vai fazer. Ou seja, se eu souber que eu só tenho um tipo de parafusos, eu não preciso daquela caixa de ferramentas, não é? Eu preciso de uma chave de fendas. Ora, porquê é que eu vos estou a dar este exemplo? Isto é o único resultado que eu vos vou apresentar concretamente, é que quando nós olhamos para os genomas de bactérias que se replicam dentro de eucariotas, e se eu só fizer um exercício que é contar quantos genes é que tem, em azul temos as bactérias que estão free living, portanto que não se replicam dentro de eucariotas. E vemos que em média têm quase 4.000 genes, enquanto que as bactérias que são obrigatoriamente, têm que se replicar dentro de um eucariota, são bactérias que tipicamente têm abaixo de 1.000 genes. Portanto, se nós pensarmos em genes como ferramentas na nossa caixa de ferramentas, estas bactérias têm muito poucos genes, têm muito poucas ferramentas.
Isto fez-me pensar na previsibilidade do ambiente. E foi isso que fez formular aquela ideia de que a partir do momento em que eu sou uma bactéria que vive cá fora, um dia tenho uma comida, outro dia tenho outra, outro dia tenho mais calor, outro dia tenho mais sal e tenho que sobreviver a isto tudo. Agora, eu entro dentro de um host, eu faço um commitment para viver dentro do host e vivo dentro de um vacúolo, consegui arranjar uma maneira de lá viver. Eu sei que amanhã vai ser exatamente igual a hoje e exatamente igual a ontem. Não interessa se eu vivo dentro de um lisossoma superacídico, mas eu sei exatamente o que é que aí vem. Não há surpresas. Portanto, isto foi aquilo que eu me interpretei estes dados. Portanto, foi uma hipótese. O que nós fizemos foi fazer um conjunto de experiências que eu não vos vou entrar em detalhes, porque isto demorava uma hora a explicar-vos este trabalho. Não porque seja muito complicado, eu é que nunca consegui explicar isto muito bem. A única coisa que eu vos queria dizer é que nós, como biólogos evolutivos, aquilo que nos interessou foi, nós fizemos medições a dizer, olha, nas tais ferramentas a mais redundantes que a gente perde, nós tivemos de demonstrar isso. Eu digo que estava muito interessado na questão da neutralidade. Portanto, eu só queria fazer um ponto aqui para vos dizer que nós descrevemos os genomas e depois fomos perguntar, mas era isto que a gente esperaria de qualquer maneira? Portanto, andámos a exercícios de simulações de genomas, a chatear toda a gente que usava os servidores que nós usávamos na mesma altura porque ocupámos aquilo tudo, mas sempre esta lógica de, ok, se isto é o que eu observo, eu esperaria chegar aqui naturalmente ou não. Portanto, a nossa conclusão é que não que era seletivo. Mas pronto, são as coisas que me interessam a mim. Agora voltemos à grande ideia. É previsível, os parafusos são todos iguais, eu só preciso de uma chave de fenda, preciso de um kit de genes muito pequeno. Se assim é, significa que eu só preciso de atacar aquela chave de fendas se eu quiser garantir que não, neste caso estamos a falar em organismos patogénicos, então se eu partir a chave de fendas não há arranjo para ninguém. Portanto, neste caso eu não consigo lidar com o problema. Se eu quiser matar estas bactérias, eu tenho um problema supostamente mais fácil. E foi isso que a gente fez, ou neste caso eu fiz, e aquilo que eu tenho sempre, eu não resisto a dizer isto, que é para vos falar da beleza da bioinformática, e isto foi literalmente feito, quando eu pensei nisto, em minha casa, eu tenho um fetiche com lareiras, assim que pude comprar um apartamento com uma lareira, foi sempre feito no sofá, com um copo de vinho, computador no colo, à frente da lareira, e só perguntei isto, será que há conjuntos de genes que existem em grandes números em bactérias que vivem livremente, mas que quando bactérias próximas se tornam parasitas, reduzem em número, mantêm-se, mas apresentam-se em números muito reduzidos. É uma coisa muito genérica e muito simples, que eu disse, isto vão ser alvos de drogas. E aquilo que é muito bonito no computador é que eu, a partir do momento em que tenho alvos, eu posso ir buscar às bases de dados, posso ir buscar quais são os alvos de drogas que se conhecem e perguntar, será que há alguma droga que já atua nestes alvos que eu estou a identificar com esta pantominice da biologia de sistema e evolução? Encontramos alguns. Isto é um teste. Só para vos dizer, isto é uma coisa que vocês podem comprar na farmácia hoje. É usado há décadas, não tem nada de efeitos laterais. Isto é uma Minimal Inhibitory Concentration Experiment. Desculpem lá, que nunca me lembro de pôr aqui a legenda, que é para um micoplasma que causa pneumonias crónicas em porcos, que é um problema grave para a indústria pecuária, e causa mastites de vaca. Depois desculpa, esta experiência de porcos. E o que eu vos estou a mostrar isto, quanto menor a mic, melhor. Isto aqui é uma coisa que neste momento eu posso ir comprar à farmácia e que até já foi testado por outras pessoas noutros organismos. Diz, isto não tem atividade antibiótica nenhuma, mas nós sabemos quando usar temos um antibiótico que é mais poderoso que a maior parte do que está no mercado. Nós temos hoje testes para vários organismos de interesse pecuário, onde temos estado a trabalhar essencialmente, e pronto, isto deu origem à montagem de uma empresa e que está a desenvolver isto. Tudo isto para vos dizer que a evolução, às vezes, pode nos informar de coisas interessantes. Desculpem agora, eu vou passar aqui um... Dentro desta ótica, nós estamos a continuar a estudar a replicação, nós estamos a estudar nichos de replicação. Como é que será que uma bactéria se adapta a viver dentro de um lisossoma? Porque há bactérias que replicam dentro do lisossoma, independentemente do ácido. Há bactérias que fogem para o citosol. Como é que elas se adaptam aos vários ambientes? Eu não vos vou entrar em grande detalhe. Quero só dizer que quando eu digo que há bactérias que replicam em todo o ambiente, por exemplo, uma delas foi caracterizada, que é uma bactéria que se replica dentro do núcleo de amêijoas, pelo Ricardo Azevedo, uma pessoa que eu ainda não conheci, mas
tenho que conhecer em breve, que é um português no Porto que fez imenso trabalho interessantíssimo. Carlos, desculpem. Eu disse que não conhecia, mas tenho que conhecer, mas que, nomeadamente, descreve-nos bactérias que se replicam dentro de núcleos de ameijo. Isto é uma coisa invulgar. Há bactérias que se replicam dentro de mitocôndria, basicamente. O que é que vocês consigam pensar dentro da célula uma bactéria que se replica lá dentro? Vai ser mais ou menos frequente. E nós fizemos as nossas pantominis bioinformáticas, que não interessa o quê. Desculpa, eu estou a despachar isto que acaba a ser pouco relevante, mas o the end product do nosso trabalho são coisas deste género. Neste caso, estamos a dizer ali organismos que têm determinadas frequências de certos genes, mas disto nós conseguimos fazer bonecada desta que nos diz isto é como nós achamos que uma bactéria que se replica dentro de um vacúolo acídico, portanto estou com uma branca, desculpem, portanto, quando o lisossoma se funde com o vacúolo parasitóforo. Lisossoma, não interessa. Fagolisossoma, desculpem. Uma bactéria que se adapta a replicar dentro do fagolisossoma, eu posso-vos dizer que são bactérias que começam a expandir o número de transportadores de prótons que têm. São todas elas caracterizadas por ter transportadores de dipéptidos e tripéptidos que são movidos por excesso de prótons no exterior. São bactérias que começam a põem enzimas antioxidantes nas membranas. Portanto, tem um conjunto de propriedades que nos ajudam não só a perceber como é que isto acontece, mas agora nos permitem começar a perguntar. E nós ainda não estamos lá, estamos apenas na parte da bonecada, que é agora que eu sei que este tipo de superóxido dismutase é tão importante para resistir a isto, será que eu consigo interferir? Será que isto pode ser um bom alvo terapêutico? Será que isto pode ser uma maneira de eu perceber que tenho esta assinatura? Pode ser uma maneira de eu saber que esta bactéria se divide dentro deste tipo de compartimento e não de outro. Portanto, isto está uma fase mais atrasada. Agora, neste slide, que não diz muito, são random images of fish. Mas quando eu comecei a dar autor, e é isso que eu vos tenho que dizer, que a chegada do Ricardo ao grupo há um ano atrás foi uma mudança no grupo, porque foi um grupo que não achava que o mar era um sítio ótimo para fazer surf, pouco mais. E eu não estava muito aberto ao mar como um sistema interessante, uma parte interessante da Terra para estudar. Mas à medida que o Ricardo vai sempre chateando, temos que olhar para o mar e temos que olhar para isto, realmente eu começo a ver uma coisa muito engraçada, é que há muitas bactérias destas que eu gosto de estudar, que afetam peixes, neste caso a Edwardziella, eu não sei quão importante ela é na aquacultura ou no pescado, mas neste momento começa a ser muito relevante a ser encontrada como uma zoonose, em diarreias de crianças. Não é muito claro, é uma enterobactéria já agora. Esta não é intracelular. As que estão abaixo replicam-se intracelularmente. E são bactérias que, de uma maneira ou de outra, têm um impacto em aquacultura ou em pescas, nos quais, mas da minha perspectiva evolutiva, representam diversidade que eu não conheço, que eu gostava de conhecer, e, por outro lado, posso sempre ter a esperança de dizer, pode ser que eu consiga desenvolver soluções que sejam relevantes para este meio. Só para dizer, quando eu pus aqui micobactéria, nós temos trabalho feito em micobactéria tuberculosa, tens bastante. E, no entanto, não há muito mais para se fazer em tuberculose, da minha perspectiva evolutiva já agora, não que não haja trabalho, porque eu preciso de diversidade de espécies diferentes. E o mar, para mim, significaria muitas espécies diferentes. Ok, vou-vos dar a última vinheta, que é um bocadinho mais rápida, ou que eu espero que seja um bocadinho mais rápida, mas que é um bocadinho, que marca também uma mudança no grupo, na maneira como nós estamos a fazer as coisas no grupo, que é começar a voltar a investir no laboratório e não estar só sentados na secretária a olhar para os resultados dos outros. E que tem a ver com histórias sobre eucariotas que se replicam dentro de eucariotas. Desculpem, eu acho que todos vocês já ouviram falar da malária, do toxoplasma, são parasitas eucariotas intracelulares, os microsporídeos são fungos reduzidos que se replicam dentro de células. Todos vocês conhecem os dinoflagelados, que são conhecem muito melhor que eu, claramente, e também dinoflagelados, os simbiodíneos, mas que vivem como simbiontes de corais, por exemplo. Depois há um conjunto de coisas giríssimas, como as zooflorelas, que têm centenas e centenas de algas eucariotas lá dentro, portanto aquilo é um ciliado. Portanto, há sistemas engraçadíssimos destes. Ora, quando o Ricardo chega ao grupo, o Ricardo vem do CCMAR, onde fez doutoramento, trabalhou durante bastante tempo com a doutora Leonor Cancela,
e com alguma experiência da indústria na Novozymes, veio-me dizer, Zé, nós temos que estudar o Perquinsus da ameijoa. E eu, que sou muito sensível à ameijoa, porque gosto muito de comê-las, fiquei a pensar, mas tudo bem. E o Ricardo diz-me que não, olha, porque isto aqui tem um... As animações não estão a cooperar. Isto é... Acho que não veem bem, mas isto é coisa do Diário da República que o Ricardo me deu para me convencer que isto era muito importante. Temos de monitorizar o Perquinsus, temos que compreender o Perquinsus, e porque... perdas enormes, e eu disse-lhe que sim, e comecei, quando o Ricardo explicou que era o Perquinsus, pensei logo, mas isto é um bicho giro, tem organelos diferentes, está num grupo, que é uma coisa muito importante para mim, isto é a Star Phylogenetic, uma review do Patrick Killing, que não se vê nada, eu peço desculpa, não correu muito bem. Mas basicamente, no meio disto aqui, a gente tem os parasitas da malária, que são parasitas intercelulares que eu estou muito interessado, os toxoplasmas, criptosporídeos. Temos os dinoflagelados, que são tudo e mais alguma coisa engraçada. Os dinoflagelados já agora são aqueles sistemas onde temos células dentro de células, dentro de células, dentro de células, que são fabulosos. E tinham uma grande diversidade, portanto, eu disse ao Ricardo, sim senhor, vamos resolver o problema do Perquinsus, porque eu queria parasitar esta biologia interessante. O Ricardo, junto com, ainda no Algarve, tinha sequenciado o genoma e o transcritoma do Perquinsus. Basicamente trouxe um saco cheio de sequências para a gente analisar, e isso temos estado a fazer. E são umas estatísticas de sequenciação, eu só vos quero mostrar um número aqui, que é, neste caso, vocês têm o Perquinsus oceni aqui, e têm organismos próximos, neste caso, aqueles parasitas intracelulares, e temos aqui os mais próximos free living, os mais próximos dinoflagelados que se conhecem. O que eu vos queria mostrar a atenção é aquele número 14.193 genes. O que nós esperamos de um parasita intracelular que está committed para um intercellular lifestyle é uma redução dos genomas, como eu vos mostrei em bactérias, a gente espera isso que aconteça no eucariote, embora os números sejam diferentes. Se vocês olharem para os toxoplasmas, para o criptosporidium, para o plasmódio, veem que tem entre quase 4.000 e 8.000 genes. E são dos genomas eucariotas mais pequenos que se conhecem. São sempre os parasitas intracelulares. Quando nós olhamos para o Perquinsus, é um organismo que é um parasita intracelular e tem o dobro destes genes. Portanto, isto começa-nos a dizer alguma coisa sobre este organismo, em termos do seu commitment to intercellular lifestyle. Este boneco, que deveria estar maior para se ver, basicamente, que o Ricardo me arranjou, que mostra o ciclo intracelular e o ciclo extracelular. Portanto, o Perquinsus consegue-se dividir fora da célula, e este número de genes começa-nos a sugerir que ele é capaz de ter dual, portanto, que tem complementos genéticos diferentes para estes dois estilos de vida diferentes. Ora, mas isto é assim uma coisa que a gente tira da cartola. Portanto, será que é possível? E aqui o que o Ricardo fez foi fazer uma reconstrução metabólica. Isto aqui é o tipo de bonecos que vocês que obtêm quando fazem uma reconstrução metabólica usando uma coisa chamada Pathway Tools, e depois muito trabalho manual, a ver se concorda que este enzima é este, se esta pathway está presente ou não. E o Ricardo reconstruiu todo o metabolismo do Perquinsus. E aquilo que foi muito aparente foi um trend. Vocês conseguem ver alguma coisa? As letras gordas. De novo, o folate pathway e salvage pathway conseguem. A única coisa que interessa é que, ao contrário, portanto, o que é que a gente espera de um parasita? É que perdeu a capacidade de sintetizar muita coisa, porque vai comer do hospedeiro. Portanto, deixa de ter de novo o pathway, de novo a biosynthesis, para passar a ter salvage pathways. O Perquinsus tipicamente tem as duas. Para imensos metabolitos tem salvage pathways and de novo pathways, o que nos leva a crer que pode usar as duas. Agora, isto não deixa de ser uma previsão. Nós olhamos para o genoma e estamos a dizer pode usar as duas, não significa que use. Mas e o Ricardo o que fez foi montou um sistema que a única coisa que interessa se perceber é que basicamente tem um sistema onde vai separar, vai pôr o Perquinsus em contacto com os hemócitos da ameijoa e vai perguntar o que é que o Perquinsus faz quando vê a ameijoa, quando vê o sistema imunitário da ameijoa. E tem o típico, isto é uma sequenciação do transcritoma, portanto, antes e depois de ver a ameijoa. E depois está aquelas coisas de muitos genes para cima, muitos genes para baixo. O que é relevante para aqui é que as de novo pathways são tipicamente down-regulated quando é exposta aos hemócitos da ameijoa e as salvage pathways são up-regulated. Portanto, claramente temos aqui aquilo que é o primeiro parasita facultativo eucariota
sequenciado, e é o primeiro organismo onde nós vemos o complemento completo, onde temos o organismo parasita no genoma e o organismo free living a coexistir, e liga ou desliga o que lhe convém, o que é uma coisa extraordinária. E o Ricardo, como quer salvar a ameijoa, basicamente disse: vamos utilizar este tipo de informação, que genes é que são importantes para sobreviver à ameijoa, quais é que não são redundantes para fora, para tentar perceber que fármacos que já são desenvolvidos para todas as coisas em seres humanos é que nós poderíamos adaptar para, por exemplo, hatcheries de bivalves. E eu só vos vou falar numa. Eu falei-vos na via dos folatos, dizer que há uma via biosintética e uma via salvage, e, portanto, a previsão seria que a via biosintética seria irrelevante, porque só é preciso cá fora, mas que quando eu tenho uma ameijoa que está infectada com Perkinsus, a única via que vai estar ativa vai ser a salvage pathway. Portanto, quando o Ricardo utiliza, portanto, aqui é o código de cores, quando utiliza uma droga contra a via dos folatos, a pathway de novo, não faz nada, mas quando utiliza uma droga que ataca tipicamente especificamente a salvage pathway, consegue baixar os titers. Portanto, este tipo de estratégia consegue-nos informar onde é que a gente deve atuar e que tipo de fármaco se deve utilizar para atacar estes parasitas. Vai ser tudo muito bonito, mas isto é um princípio. Está muito trabalho ainda para fazer. Eu estou quase a acabar. Como bioinformáticos que somos de raiz, claro que a primeira coisa que a gente faz é construir bases de dados para pôr os dados ao público, toda a gente possa utilizar este tipo de coisas, as bases de dados dos genomas e as reconstruções metabólicas, portanto, tudo isto, mas o mundo da genómica, das ómicas em geral, é todo um mundo de partilha, nós pomos tudo aberto ao público e temos feito muitas bases de dados à volta disto. E aquilo que, para mim, e se calhar voltando ao ponto pelo qual eu me convidei a vir cá hoje, e tenho que agradecer a simpatia à Antonella de ter tolerado que eu cá viesse, foi aprender que nós pegámos... Quando o Ricardo chega ao pé de mim e diz assim: olha, eu gostava muito de salvar a ameijoa, e eu digo: whatever. Tudo bem, vamos lá salvar a ameijoa, mas deixa-me cá olhar para as telas que são giras. E nesta aventura nós descobrimos... Eu não vos falei nisto, porque eu acho que esta talk, um dia, se vocês quiserem ouvir, vocês pedem ao Ricardo para vir cá e eles dizem tudo sobre o Perkinsus. Mas descobrimos um genoma que é a coisa mais surpreendente que nós podíamos encontrar, porque é um genoma que tem uma estrutura em operões muito, muito invulgar. Sobretudo no eucariota, coberto de operões. Os plastidos, os plastos que a gente fala, né, são muito especiais e neste momento especialistas dizem que eles próprios utilizam o termo "this is the missing link in the evolution of plastids". É talvez dos mitocôndrios mais estranhos que a gente já encontrou em termos de genoma, porque deve ser das maiores que existem com menos genes. Uma coisa que eu não vos falei, neste momento nós encontramos um novo polimo com propriedades interessantes que estamos convencidos que tem aplicações biomédicas, estamos a desenvolver, não vos vou entrar em detalhe, isto não posso mesmo, porque ainda há muita propriedade intelectual para resolver aqui. E, portanto, acho que foi isto que eu comecei a perceber quando se olha para organismos, para sítios onde nunca ninguém olhou e para organismos onde nunca ninguém olhou, independentemente do objetivo concreto de resolver o problema da ameijoa, há sempre qualquer coisa inesperada. E, portanto, eu neste momento ando um bocado... Eu sempre gozei daquelas pessoas que, tendo um martelo, tudo parecia um prego. E neste momento sou exatamente essa pessoa. Tenho um sequenciador e ando a olhar para todo lado para onde é que eu posso martelar com o meu prego. O que é que a gente gostava de fazer fazer o follow-up deste trabalho do Perkinsus é que o Perkinsus é um organismo, um taxon, está cheio de organismos interessantes. Há outros Perkinsus interessantes, como por exemplo aquela Parva lucifera, que também é um parasita marinho. Nós temos N dinoflagelados parasíticos muito interessantes, que gostava muito de estudar, quase todos do mar, há muito pouca coisa em água doce. Morfologia interessante, e Ricardo, desde que a gente se conhece, mas tu tens que ir ao Epimar, falar com eles. É lá que eles sabem estas coisas, é lá que estão as pessoas com quem tens que falar. E basicamente foi a gota d'água quando ele mostrou este artigo, foi feito cá, onde caracterizam mais neste caso um alveolata, que é o Ictiodinium, que foi isolado aqui. Isto é das sardinhas, se eu não me lembro, eu tenho memória miserável. Peço desculpa. Que é um parasita da sardinha e de repente eu fiquei em pulgas, mas eles têm aquilo ali, eu quero. E pronto, foi o Ricardo que convenceu-me que tínhamos cá vir. Portanto, o que eu fiz aqui hoje foi tentar-vos dar uma história um bocadinho mais comprida e depois assim uns snippets só para vocês terem uma noção do tipo de coisas que a gente faz. Mas eu foquei-me num tipo de perguntas. Nós temos perguntas muito abrangentes, um grupo pequeno, mas com muitas perguntas, e que
Não interessa, por exemplo, só para... A gente tem estado a falar com a Ana Aranda aqui à frente, justamente perguntas sobre células esquisitas, que têm morfologias esquisitas, com tamanhos diferentes, onde temos que começar a olhar para o tipo de propriedades, e as grómias que ela estuda são extraordinariamente fascinantes. A questão que há uns tempos atrás nós tivemos um retiro do grupo, e uma das perguntas que eu fiz ao grupo foi: se nós queremos responder a estas perguntas, que dados é que precisamos? Que organismos é que devíamos estar a estudar? Que tipo de sistema é que a gente devia explorar que nos dê uma vantagem competitiva academicamente, chamemos-lhe assim? E eu acho que o que tem acontecido nos últimos tempos foi perceber que a resposta é muito óbvia, é que a gente tem que se virar para o mar. Não quer dizer que estou a ouvir o que o nosso Presidente da República diz, que esta coisa do mar, nosso destino, parece um bocado coisa sebastianista, mas... o que eu gostava de discutir convosco, aqueles que estiverem interessados em falar comigo, sobre isto, nós no Instituto, nós somos bioinformáticos e usamos Next Generation Sequencing, mas temos a enorme vantagem de trabalhar num Instituto que tem muitas core facilities e que me permitem, até pessoas como eu, dizer: olha, eu sei fazer genómica, não sei fazer mais nada, mas tenho... também fazemos muita transcritómica, mas, por exemplo, temos uma facility de electron microscopy que eu posso chegar lá com a amostra e dizer: preparem, ponham o microscópio e façam. A mesma coisa, temos microscópios ópticos de toda a ordem, com gente super especializada a trabalhar com eles, para todo o tipo de resoluções, todo o tipo de luzes, lasers, isto, aquilo, aquilo outro. Cell sorting, temos uma facility de bioinformatics. E a minha esperança era que, com o vosso know-how, sem sombra de dúvidas amostras, mas acima de tudo o vosso know-how, houvesse aqui um espaço para nós rentabilizarmos isso, para fazermos alguma ciência interessante. Não posso... Espera, isto é muito importante, vocês têm que saber isto. A animação. A animação, peço imensa desculpa, vai demorar 20 segundos. Teria corrido bem na primeira. Aquele ponto... Isso foi uma coisa que a gente teve a conversar com antes, que é como é que se desenvolve a propriedade intelectual. E nós no Instituto chegámos à conclusão que não fazíamos a mínima ideia do que é que andávamos a fazer. E, portanto, institucionalmente, conseguimos negociar uma parceria com a Merck Serono, que a parceria, onde, neste caso, sou eu que represento o Instituto nesta parceria, mas basicamente eles estão a olhar para a nossa propriedade intelectual e ajudar a desenvolver. São coisas que eu posso discutir convosco, depois, se quiserem, se for relevante aqui, mas quando falamos em facilities é que neste momento eu acho que não há muito espaço, não há muita competência em Portugal, espalhado, não há muita, alguma, mas não há muito em termos de desenvolver propriedade intelectual, e neste caso nós estamos a importá-la da Alemanha e dos Estados Unidos, que é onde ela está a vir, através da Merck. Está bom. Eu já vos disse quem eram, os colaboradores, não mencionei todos, mas paciência, e depois dão-nos dinheiro, felizmente, para trabalharmos. Muito obrigado. Podemos ver na imagem que para o Instituto Português do Mar e da Atmosfera disponibiliza previsões do índice ultravioleta máximo diário.